Então a Valdineia perguntou, né, se para pintar qual o oxidante ideal. Então, Valdineia, eu sempre falo o seguinte, pela experiência que eu tenho com cabelo branco, o oxidante ideal, que dá uma cobertura de branco, é o OX de 20. Eu vou explicar para vocês por que o oxidante de 20 volumes cobre melhor o branco. Algumas pessoas, inclusive as escolas, quando elas orientam os alunos, elas falam que o oxidante de 10 volumes é o melhor para cobrir brancos. Mas o ideal para cobrir é o de 20, por quê? Porque o de 20, ele vai deixar o cabelo mais maleável. Tem uns cabelos brancos que são impermeáveis, que você tenta cobrir ele com oxidante de 10, por exemplo, e você não consegue uma cobertura de branco nele. Por quê? Porque eles são impermeáveis, eles não aceitam nenhum tipo de produto. Então, quando você coloca um produto muito fraco, no caso um oxidante de 10 volumes, ele não vai causar ali aquela oxidação no fio com tanta facilidade. Ele vai ter um pouco de dificuldade para amolecer o fio do cabelo. Então, o de 20, ele vai ter essa facilidade. O de 30, eu não recomendo, porque o de 30, ele já vai acabar não cobrindo tão bem o branco, porque ele acaba dando transparência, porque os oxidantes de 30 volumes, eles são mais para abrir tons, né? Nós sabemos, por exemplo, que se você vai fazer uma coloração com uma cor mais clara e a cliente quer abrir tom, a gente sabe que o que abre tom é o oxidante, né? O de 20 vai abrir 2, o de 30 vai abrir 3 tons. Então, o ideal mesmo é o de 20 para cobertura, para ter uma perfeita cobertura de brancos. Quando o cabelo ainda é muito mais impermeável, que às vezes nós temos dificuldade até com o oxidante de 20 volumes, o mais indicado é você fazer uma pré-pigmentação. A pré-pigmentação, eu vejo que é uma dúvida que muita gente tem nos grupos também, e às vezes eles se apegam muito àquela regra de fazer a pré-pigmentação com o corretor dourado. Muita gente às vezes fala assim, vou fazer uma pré-pigmentação com, por exemplo, um 6.3. Dependendo da cobertura que você vai fazer no cabelo, por exemplo, se você vai jogar um 4 ou um 5, o ideal é você pré-pigmentar o branco com um tom vermelho. Por quê? Porque o vermelho, quando você vai descolorir um cabelo preto ou castanho, qual que é o tom primeiro que abre ali naquele cabelo? O vermelho. Então, quando você vai jogar um pigmento no cabelo, o ideal é primeiro você jogar o pigmento vermelho ao invés de jogar o amarelo. Às vezes o amarelo numa cobertura, numa altura de 5, você não vai conseguir uma boa cobertura de tom. Então é necessário você jogar o vermelho ao invés do amarelo. Então lembre-se sempre que quando você vai fazer uma cobertura de tom para um castanho, o ideal é pré-pigmentar com vermelho. Quando você vai fazer uma pré-pigmentação para um cabelo loiro, por exemplo, de 6 para baixo, o ideal é você fazer com o 6.3, 7.3, 8.3 ou até 9.3, se você for fazer uma coloração numa altura de 9, para cobertura de brancos, 9.3. E eu digo mais ainda para vocês, se você vai fazer uma cobertura de branco em um cabelo numa altura de 9, 8 ou 9, que já são tons bem claros, o ideal é você usar o 0,3, somente o corretor. Por quê? Porque o corretor ele é mais intenso. Você coloca uma boa quantidade de corretor, coloca também o oxidante, né, de 10 volumes, pode ser a proporção de 30 para 60, e aplicar o corretor puro no cabelo, para depois jogar a cor 9.0, né? Que mesmo que você for jogar um 9.3,
O ideal é você colocar o 9.0 junto com o 9.3 e antes disso fazer a pré-pigmentação com 0,3. Você vai ter uma cobertura perfeita de brancos. Pode fazer que dá certo e realmente funciona. Agora o oxidante de 30, realmente eu não recomendo muito. Vamos ver aqui mais algumas dúvidas, né, que as meninas deixaram aqui já. Enquanto eu estava explicando sobre a cobertura de branco, deixaram bastante dúvidas. A Janiele perguntou: a minha mãe tem 80% dos fios brancos, mas são um pouco amarelo. Ela não gosta como eu faço. Eu não entendi a pergunta. Minha mãe tem 80% dos fios brancos, mas são um pouco amarelado. Ela não gosta como faço. Ah, tá. Mas ela quer apenas tirar o amarelo e deixar aquele branco bem mais branquinho, Janiele? Ou ela quer fazer uma coloração nesse cabelo? Só para eu entender melhor. A Rosa perguntou o seguinte: Josi, eu tenho um fundo 9, quero um perolado e não tenho 989. Posso colocar o 1089? Pode colocar o 1089, porque a diferença de tom é muito pouca, de 9 para 10 é muito pouca. O que pode acontecer é você não ter uma fixação tão boa dessa cor, entendeu? O 1089, ele não vai ter uma fixação tão boa quanto o 989 se você abriu num tom de 9. Mas num caso assim extremo de você não ter a coloração, é melhor você tonalizar com a 1089, né? A Valdineia perguntou: eu pinto sempre com 20. Ela tá afirmando que ela sempre pinta com oxidante de 20 volumes, né, o cabelo branco. Então tá corretíssima, viu, Valdineia? Vamos ver aqui, a Valdineia perguntou, porque tem gente... ela falou, porque tem gente que diz 30, mas com anos de experiência acho melhor 20, é isso mesmo. Eu também, a minha experiência, o que eu passo para vocês nas lives, nos grupos, é a minha experiência do dia a dia, porque às vezes as escolas ensinam alguma coisa, mas na hora da prática mesmo é que você vai saber se o que a escola ensinou realmente dá resultado. A Janiele... Deixa eu só ver aqui que a Janiele refez a pergunta aqui para eu entender. Deixa eu achar ela aqui. Tá, ela quer eles todos brancos. Então, o ideal, Janiele, é você recomendar para ela um shampoo matizador. Então, você recomenda que ela use um shampoo matizador para que no dia a dia ela consiga um branco mais branco. Ela tira aquele amarelo do cabelo com shampoo matizador. Lembrando que tem alguns fatores que deixam o cabelo branco amarelo e não tem remédio que tire esse amarelo do cabelo. Uma das coisas que deixa o cabelo branco muito amarelo é quando a pessoa é fumante. Eu tenho cliente que é fumante e a gente não consegue deixar um cabelo perolado, um cabelo platinado, porque o que acontece? Ou um cabelo branco, né? Um cabelo branco com branco ali bonito, um branco bem branquinho. Mesmo com shampoo matizador, a gente não consegue deixar o cabelo da cliente branquinho, porque a fumaça do cigarro é que amarela o fio do cabelo. Eu não sei se vocês já observaram, mas a pessoa, quando ela é fumante, ela tem a unha do dedão e essas duas unhas aqui, ó, a unha do dedão
e a unha desse dedo que eu acho que é indicador, né? Não tenho certeza. Ela é muito amarela por causa do cigarro. E além da unha ficar amarela, os cabelos também ficam amarelos quando a cliente tem cabelo loiro ou quando ela tem branco e ela quer manter ele branquinho. Eu falo isso por experiência de profissão mesmo, de ver muitas clientes com esse problema e não conseguir tirar o amarelo do cabelo por causa do cigarro. Então, Janiele, não sei se é o caso da sua mãe, né? Mas se ela for fumante, nesse caso ela não consegue um cabelo branquinho, tá? Só para você saber aí, até para ficar de experiência para vocês também, né? Que nesse caso, né, de cigarro, realmente não tem como a gente fazer milagre. O cabelo ele vai ficando amarelo, né? Eu tenho um cliente que quer ser loira, platinada e não fica, não adianta. E não tem como a gente chegar para cliente, é desagradável você chegar para cliente e falar: ah, o seu cabelo fica amarelo porque você fuma, né? Fica desagradável. Então, às vezes, não tem nem como a gente falar para cliente. A Valdineia falou: muito bom aprender isso sobre o cigarro no cabelo. Valdineia, é bem interessante. Realmente é o que acontece. A Tati perguntou, falou: Josi, boa noite. Então, deixa eu ver se entendi. Pré-pigmentação para cobertura de branco, sempre com OX de 10. Desculpe, entrei atrasada. Sim, a pré-pigmentação pode ser feita com OX de 10 volumes. Você já consegue um bom resultado, às vezes até de 20. Só que você precisa conhecer muito o cabelo da cliente para você usar um oxidante de 20 na pré-pigmentação. Mas dependendo, para você ter uma melhor fixação, o ideal é você usar um oxidante de 20 volumes, né? Você faz a preparação ali da pré-pigmentação, aplica, deixa de 20 minutos, depois seca o cabelo e aplica a coloração em cima. A Janiele falou: obrigada, Josi, entende, não é fumante não. É melhor ainda, né, Janiele? Então, tá fácil para você conseguir esse resultado no cabelo. Eu só falei sobre a questão de fumante, né? Porque poderia servir de experiência para outras pessoas que às vezes têm clientes com o mesmo problema e não consegue resolver o problema e às vezes acha que o problema está no profissional e não é no profissional, né? O problema está ali na cliente que, né, usa o cigarro e deixa o cabelo amarelo. A Nice Mariana perguntou: qual a tonalidade melhor para disfarçar os brancos? Então, a tonalidade melhor, eu sempre recomendo para as clientes o loiro, né? O loiro mais claro possível. Eu, por exemplo, eu tenho uma quantidade de branco, não muito, mas eu tenho aqui nessa região, onde eu puxei aqui bem da minha raizinha, tá vendo? Para cobrir bem os brancos, né? Eu fiz esse cabelo ontem, inclusive, né? Puxei bem da raiz, fiz um contorno aqui mais claro, que é onde eu tenho mais branco, para cobrir os brancos. Então, o melhor é o loiro, né? Os tons de loiro, perolado, platinado, ajuda a disfarçar bem. Eu uso o loiro bege, né? Eu gosto bastante do loiro bege. Eu não gosto de platinado para o meu cabelo. Eu não gosto de platinado nem perolado. Então eu uso bege, deixo bem clarinho, um bege numa altura de 9 para 10. E aí eu consigo disfarçar bem o branco. E as clientes que têm o mesmo problema, eu faço da mesma forma também. Faço de um 9 para 10 e tonalizo ou com perolado, ou platinado, ou até mesmo um loiro bege. A Maria Luísa perguntou, a Malu, nossa Malu, perguntou: a minha cliente quis fazer as luzes, mas não quis matizar. É normal ter pessoas assim? Quando ela voltar, eu faço como para manter aquela cor. Então, Malu, é muito complicado quando a cliente ela não quer tonalizar o cabelo. É isso, né? Ela não quis tonalizar.
Porque quando é matizar, quando a gente usa a palavra matizar, a gente está se referindo àquelas máscaras para fazer aquelas matizações que pode ser feita até mesmo em casa, né? Agora, a tonalização, a cliente não pode sair sem. A matização até pode, né? Que são com as máscaras. Agora, a tonalização, o ideal é você fazer, porque se você não faz essa tonalização com o tonalizante ou com a coloração, essa cliente vai oxidar esse cabelo muito rápido. Você pode deixar o cabelo branquinho. Eu conheço cabeleireiros, inclusive, que não fazem tonalização. Eles não fazem tonalização, às vezes apenas matizam com as máscaras, né? Lava o cabelo da cliente após a descoloração, aplica uma máscara matizadora e a cliente vai para casa. Eu não recomendo porque o cabelo ele vai oxidar muito rápido, ele vai aparecer reflexos amarelos muito rápido e a cliente vai voltar e vai questionar o seu trabalho. Então, assim, o ideal é mesmo que a cliente não queira, você explicar para ela a importância da tonalização, né? Para que o cabelo dela não oxide tão rápido, porque caso a cliente não queira realmente, né? A cliente fala, não, mas eu não quero matizar, não quero tonalizar o cabelo, eu quero que você passe apenas uma máscara e vou para casa. Mas você deixa ela ciente que o cabelo vai oxidar e que ela vai ter problema com essa oxidação, com esse cabelo oxidado, né? E aí ela vai ter que ir no salão de novo e vai ter que gastar, vai ter que pagar para você fazer ali a tonalização. Então tem que deixar bem claro isso para que a cliente não venha falar que o seu trabalho ficou mal feito. Ah, Janiele, obrigada, muito obrigada mesmo. A Janiele tá falando que ficou lindo o meu cabelo. A gente tem que fazer essas manobras aí para disfarçar os brancos, né, Janiele? Chega uma época que não dá mesmo. Eu sou nova, né, mas os brancos vêm muito cedo, fazer o quê? A Cabelo e Cia falou que meu cabelo ficou massa. Obrigada, Má, obrigada. Os truques, né? Só nos truques para o cabelo disfarçar o branco, né? Então é isso, pessoal. Vamos ver aqui as perguntas, né, que outras pessoas deixaram. Eu já respondi, acho que todas aqui da live, né, que vocês fizeram aqui. Se ficou alguma pergunta para trás, repitam. Ah, não, tem uma pergunta aqui, acabei de achar, ó. Para igualar o branco ao ser platinado, como faz? Para igualar o branco ao ser platinado, eu não entendi a pergunta, Patrícia. No caso, você quer igualar o cabelo branco que a cliente tem ao platinado, você quer tirar uma tinta que tem nas pontas, é isso? Só para eu entender melhor a pergunta. Acho que eu tô muito loira, gente, eu não tô entendendo as perguntas hoje. Mas enquanto isso, eu vou responder aqui as perguntas do grupo, né, das meninas que fizeram lá no grupo. Teve uma menina que perguntou sobre um cabelo que a cliente tingia de preto, sempre tingiu o cabelo de preto, e aí ela foi fazer uma morena iluminada nesse cabelo. E o que aconteceu? A parte das pontas onde tinha um preto, né, do meio para as pontas, ela abriu uma morena iluminada. Quando ela chegou na raiz, ela disse que a raiz abriu um tom muito mais claro do que o que ela queria. Então eu vou explicar como fazer para não acontecer de abrir esse tom tão claro na raiz, naquela raiz que estava natural, né? Porque a raiz não tinha tinta e do meio para a ponta tinha tinta preta azulado. Para que isso não aconteça, se você trabalhar com oxidante, por exemplo, de 30 volumes nas pontas, que geralmente é o que a gente usa quando tem um cabelo que tem excesso de preto, que seja de 20 ou de 30 volumes nas pontas, quando você for fazer a raiz, você vai aplicar o oxidante de 20 volumes. Você pegou a mecha, né? Pegou aquela mecha aqui, ó, mecha inteira aqui, ó, de cabelo. Aí aqui ela tá com 4 dedos aqui de raiz que tá natural,
tá sem coloração. E daqui para baixo ela tá com tinta preta. Então o que eu faço? Eu ponho esse cabelo todo em cima do papel alumínio, só que na hora de aplicar a descoloração, daqui para baixo eu aplico com oxidante de 30, eu preparo 2 pó descolorante. Um com oxidante de 30, outro com oxidante de 10. Ou um com oxidante de 20, outro com oxidante de 10. E aí eu aplico nessa parte aqui o oxidante de 30 ou de 20 e na raiz eu aplico com oxidante de 10 volumes. Porque essa raiz eu vou ter uma abertura muito mais rápida. Então é dessa forma que eu trabalho para não acontecer de a raiz abrir mais do que as pontas. Agora, caso abra mais que as pontas, você vai ter que jogar uma tonalidade mais escura na raiz. Um exemplo, suponhamos que você tonalizou esse cabelo com um 7.7, um loiro marrom, loiro médio marrom. Então, esse 7.7, loiro médio marrom, você aplicou ali no cabelo do meio para as pontas. Na raiz, você vai aplicar um 5.7, 2 tons mais escuros. Então, depende do fundo de clareamento, né? Eu tô aqui fazendo só uma suposição. Né? Dependendo do fundo de clareamento, você vai jogar um 5,7 na raiz ou até um 4,7 se abriu muito essa raiz, né? 5,7 ou 4,7. Na parte das pontas, você vai jogar um 7,7. Você vai ter um resultado como se tivesse tido a mesma abertura de tom na raiz e nas pontas, tá? Então é dessa forma que eu faço no dia a dia. Como eu falo para vocês, que eu sempre passo para vocês aquilo que eu faço no dia a dia e dá certo. Deixa eu ver se a Patrícia já refez a pergunta dela, que eu não entendi, porque eu tô muito loira. Deixa eu ver aqui. Cadê você, Patrícia? Você já refez a pergunta? Não tô achando a Patrícia aqui com a dúvida. A Camila Barbosa tá perguntando como eu faço para tonalizar um cabelo que foi tonalizado errado. Então, nesse caso, quando você tonalizou o cabelo e não deu aquele tom, ou você às vezes errou na tonalização, tonalizou errado, você não pode ir lá e jogar um outro tonalizante em cima daquele tonalizante que já está no cabelo. O ideal é você fazer uma champuzada com um oxidante de 5 volumes, no máximo 10 volumes, né? Mas o ideal é 5, 8, para você não ter abertura de fundo de clareamento no fundo do tom natural da cliente, para você não ter abertura de tom. Faz a champuzada para eliminar aquele pigmento ali que você colocou que não ficou legal e entra com uma nova tonalização. Lembrando o seguinte, pessoal, eu vejo muito erro na hora de tonalizar. Eu vou exemplificar aqui para vocês entenderem. Quando vocês vão tonalizar o cabelo, às vezes vocês vão muito pela regra de a cliente ela quer um 9, ela quer um pérola, eu vou jogar um 989. Geralmente isso acontece na altura de 9, às vezes o cabelo ele fica muito amarelo e você joga direto pérola, o 989 ali no cabelo. O que acontece? Se o cabelo ele tá muito amarelo, ele tá com muito resíduo de amarelo, e você joga um 989, você não vai ter uma neutralização de tom correta. Você não vai chegar no pérola que a cliente quer. Porque o cabelo não tá numa abertura de tom correta. Porque às vezes abriu 9, mas tem resíduo de amarelo. Então o ideal é você usar um pouco de corretor. Aí eu já recomendo você usar tipo 9.02 com um pouco de corretor azul. Porque aí você vai eliminar aquele amarelo ali que tá no fundo de clareamento. Outro erro, às vezes a cliente, ela quer um perolado. Aí você abriu numa altura de tom 10 e o 10 ele quase não tem resíduo de amarelo nenhum. E aí o que acontece? Você joga o pérola
o 1089 e o cabelo fica platinado. Por que que o cabelo ficou platinado? Porque estava sem resíduo de amarelo e você jogou um pérola, ele já foi muito rápido para o platinado, não deu tempo de você nem visualizar ali que estava indo muito para rápido platinado, porque já foi de uma vez, né? Então isso acontece muito. Eu já vi muitos casos aí nos grupos, inclusive das meninas jogar a foto no grupo e falar: "Ah, eu não sei o que aconteceu, eu tonalizei esse cabelo, eu joguei, ela era para ficar pérola e aí eu joguei o 9,89 e o cabelo ficou platinado". Porque abriu muito, porque o tom tava talvez num 10, sem pigmento amarelo nenhum. Então, o que é ideal nesse caso, para mim conseguir o efeito do pérola, é sempre, se você abriu muito o cabelo e o cabelo ele tá sem pigmento nenhum, ele já tá um pérola lindo. Aí você vai lá e joga o 9,89, ele vai pro platinado. O ideal é você jogar o 9, uma quantidade de 9,0 junto com o 9,89. Por exemplo, você vai usar 20 gramas para tonalizar, você coloca 10 gramas de 9,89 e 10 gramas de 9,0, que aí você vai chegar numa tonalização perfeita de um pérola maravilhoso, porque o cabelo ele já está pérola, então você não precisa de muito pigmento pérola. Se joga muito pigmento pérola, ele vai platinado. Acontece muito. Então, é muito importante a gente estar atento a esses pequenos detalhes para não correr risco. Ai, vamos entender agora que a Patrícia falou que é isso mesmo, né? Vamos voltar lá na pergunta da Patrícia. Que eu entrei em outro assunto aqui e acabei esquecendo qual foi a pergunta dela. Cadê a Patrícia? E agora, para achar essa pergunta, hein, gente? Ah, tá, achei. Para igualar o cabelo branco ao ser platinado, como faz? Precisa abrir essa ponta, né, que a Patrícia falou que é isso mesmo, né, que é quando tem tinta na ponta do cabelo, né, daqui pra cá tem tinta e a raiz do cabelo tá branco. O que fazer nesse caso? Você vai abrir num tom de 10 essa ponta. Eu sempre digo tom de 10, porque se você não abrir num 10, você vai ter um cabelo manchado. É isso que vai acontecer. Porque se a raiz da cliente tá muito branquinha, o branco ele não tem pigmento nenhum. O 10, ele ainda tem um pouco de pigmento amarelo, bem pouquinho. Então, você consegue uma boa neutralização de tom e uma boa durabilidade desse platinado nas pontas, se você abrir num tom de 10. Se você abrir num tom de 8, você consegue, na hora, uma boa tonalização, um bom resultado. Porém, ele vai ter um desbotamento da cor e, com o tempo, ele vai ficar aquele cabelo manchado. A raiz branca e a outra parte lá amarela, né? Um fundo amarelo. Então, o ideal é abrir num tom de 10, numa altura de 10, para a gente conseguir uma perfeita neutralização dos pigmentos amarelos e conseguir um resultado perfeito ali de tonalização na cliente. Vamos ver aqui se tem mais perguntinhas das meninas. Vamos ver se tem alguma dúvida aqui. A Nice falou: Josi, quando as luzes ficar amarela e o corretor pode ser usado junto com a coloração para tonalizar? Pode. Você pode usar o corretor junto com a coloração para intensificar ali o perolado ou platinado do cabelo. Quando o cabelo ele tá com muito resíduo de amarelo, se você usar o corretor, você vai ter uma força maior ali para tonalizar.
Lembrando que tem um erro muito comum acontecendo muito também, que é jogar o corretor azul em cima do cabelo amarelo sem usar o corretor violeta. É um erro muito comum, eu vejo muito cabelo verde por aí, de erro de você jogar apenas o azul para corrigir o amarelo sem violeta. O cabelo fica verde, não tem jeito, gente, vai ficar verde. Não foi a piscina, foi o cabeleireiro mesmo que fez isso. Então é muito importante estar muito atento na hora de fazer a tonalização, sempre lembrar que o amarelo com o azul vai dar verde. Se o cabelo tá amarelo, você jogou azul, ele vai ficar verde. Então tem que pôr o violeta junto para não ficar verde, ok? A Rejane perguntou o seguinte: não entendo tonalização e coloração, é a mesma coisa? Então, a diferença da tonalização para a coloração é a seguinte: as colorações a gente usa com oxidante geralmente de 20 volumes, de 10 volumes ou mais, a gente costuma falar, 10, 20, 30. E a tonalização é sempre usado com oxidante abaixo de 10 para baixo. Até 10 você pode usar, o 10 ele vai dar uma aberturinha de tom, às vezes dependendo do cabelo, se for um cabelo fino, um oxidante de 10 vai dar abertura. Então o ideal é você usar com 8, com 5, com 6 a tonalização. Então a tinta ela vira tonalizante quando você usa ela com oxidante abaixo de 10 volumes, tá? Então essa é a diferença. A tinta acima de 10, a tonalização abaixo de 10. Como faço, isso a Nice Mariana perguntou, como faço para eu fazer luzes e ficar a mesma quantidade de cor? Ficar a mesma quantidade de cor, Nice? Como assim? Você quer dizer como faz para ficar uniforme da raiz à ponta? É isso que você quer saber? Que eu não entendi bem. Como eu disse para vocês, hoje eu tô mais loira que o normal, então eu não tô raciocinando muito bem, não. A Laura perguntou o seguinte: qual cor de mix que neutraliza o vermelho? É o mix verde, Laura. Porque o que acontece? Quando o cabelo ele puxa muito pro vermelho, lá na estrela de Oswald tem a setinha apontando para cada cor, como neutralizar cada cor. Então é muito importante a gente de vez em quando dar uma olhadinha na estrela, dar uma estudada, para a gente entender que lá tá tudo bonitinho, tudo desenhadinho, qual cor que neutraliza qual. Então, nós precisamos no vermelho, para neutralizar um cabelo que ficou vermelho e não é o que a gente deseja, nós precisamos usar o mix verde, que é o 13. Em algumas tabelas é o 9, em outras tabelas é o 7. Então, varia muito. É muito importante a gente estar atento para saber qual a numeração que é em cada tabela, né? Se a gente conhecer bem as colorações mais comuns, as colorações que a gente mais usa, porque assim, na tabela das colorações importadas, a numeração muda muito, muito mesmo. Mas nas nacionais é basicamente as mesmas, né? E um exemplo, se nós não temos o mix verde para neutralizar o vermelho, nós podemos criar o mix verde. Inclusive, tem uma aula do meu curso que eu ensino como criar mix, né? Porque às vezes a gente não tem o mix que a gente precisa, mas a gente consegue criar. O verde é um que a gente consegue criar fazendo a mistura, né? Do que é o cinza, que tem uma boa quantidade de azul,
com o 3, que é o amarelo. Então, nós criamos o verde. O verde, o mix verde, não é um mix, quer dizer, agora está sendo um mix mais comum. Há uns anos atrás, aí uns 3, 4 anos atrás, não era muito comum ter o mix verde, né? Sempre a gente tinha que criar. Mas para caso você não tenha, você consegue criar fazendo essa mistura do amarelo com o azul. E aí você consegue o verde e tem uma boa neutralização ali dos tons avermelhados, né? Quando a gente puxa a mecha em cabelo preto ou castanho escuro, geralmente ele vai para o vermelho. Às vezes a gente quer uma morena iluminada e aí esse cabelo vai para o vermelho. Então o ideal é a gente usar o mix verde, né, para fazer essa correção. A Malu falou o seguinte: então, quando faço as luzes, eu tenho que tonalizar com oxidante, com OX de 8 volumes, é isso? Sim, Malu, o ideal é no máximo de 8 volumes, tá? Esse é o ideal. Porque, igual eu expliquei, se a gente pega um cabelo muito fino e coloca um oxidante de 10, ele vai abrir tom. E às vezes a cliente ela não quer que abra tom no fundo natural do cabelo dela. Então, o ideal é usar de 8 ou menos. A Rejane perguntou como fazer a cor cereja 66664. Pode. Tudo depende, Regiane, do fundo de clareamento que você conseguir chegar no cabelo. Se você conseguir chegar num fundo de clareamento ideal para usar o 6664 com o 06, você consegue um cereja muito bonito. Então, tudo depende do fundo de clareamento. A Nice Mariana perguntou, para não ficar um lado com mais luzes que o outro, isso geralmente acontece na touca, não é isso, Nice Mariana? Seria puxar as luzes na touca e às vezes um lado fica mais que outro. Porque quando você puxa no papel, você consegue equilibrar muito bem isso. Por exemplo, suponhamos que você usa 3 papel alumínio aqui. Então, assim, se você usou 3 desse lado, você vai usar 3 desse lado. Agora, quando é na touca, às vezes você não tem uma dimensão assim corretinha de onde você está puxando. Você tem que dividir muito bem o cabelo, preparar muito bem o cabelo ali na hora de colocar a touca para você saber que você vai conseguir puxar exatamente a quantidade que você deseja de cada lado. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. A Maria Fernandes falou que tá adorando essa live. Que bom, Maria, que bom. O nosso objetivo é esse mesmo, é ajudar a quem realmente está com dúvidas, né? O Tiago Vieira perguntou, misturar a coloração 6.1 louro escuro cinza com 7.2 louro mate fica muito escuro? Se for para colorir o cabelo, ele vai fechar um pouco, ele vai ficar mais ou menos numa altura de 6, entre 6 e 7. E a gente sabe que o 6 e 7 é um tom que já é escuro, né? Principalmente quando se trata de coloração. E lembrando que de marca para marca, as colorações mudam muito também. Por exemplo, tem marca que você usa o 6.0 e ele é um tom mais fechado, ele parece um 5.0. Tem outras marcas que ele já é mais pro 6.0 mesmo. Então depende muito da marca, tá? Mas ele vai fechar bem. Agora, se for uma tonalização, você consegue controlar bem ali o resultado e ter um tom bonito, claro, né? O cabelo fica um tom bem claro se você fizer uma tonalização com 6.1 e 7.2, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa. A Laura perguntou, pode misturar duas cores?
Pode sim. Duas cores da tinta, né? Pode misturar sim. As misturas, né, inclusive, são muito bem-vindas para ter os resultados desejados, né? Inclusive, tem uma aula também no meu curso, tem uma aula que é a regra do 11, né? Lá eu explico sobre mistura de tons para você chegar no tom desejado, né? Para você conseguir uma boa neutralização e assim por diante. De nada, Tiago. Estamos aí. O que precisar é só perguntar. Não sei se você está nos nossos grupos, não me lembro lá de nenhum Tiago. Se você não estiver e quiser entrar para o nosso grupo, temos aí 6 grupos de colorimetria, né? Que o pessoal tira dúvidas. Quem estiver na live, que não estiver nos grupos, pode ir lá no meu último post, né? Nesse post da live, no feed, e deixar o telefone com o DDD para que eu adicione no grupo, tá bom? Pode deixar o contato lá que a gente adiciona, quem não tiver no grupo. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Quando um fundo de clareamento fica alaranjado, o que fazer ou o que usar? São dúvidas muito comuns, né? O fundo de clareamento, a gente determina a tonalização quando a gente vê o fundo de clareamento. Depende de cabelo para cabelo, do tom que tá, se tá muito alaranjado, se tá com pigmentos ainda avermelhados, pra gente saber qual a tonalização que a gente vai entrar, entendeu? Depende muito. Lá, inclusive na Estrela de Oswald, nessa aula do meu curso da Estrela de Oswald, tem vários tons laranja, né? Tem o amarelo laranja, mais escuro, mais claro. E lá eu explico como você tonalizar cada um desses tons indesejados, né? Usando ali a estrela para você entender realmente qual o tom que você vai usar, porque depende muito da altura de tom para a gente saber a mistura que a gente vai fazer. A Camila perguntou se já tem data o curso. Ainda não temos uma data definida, Camila, mas tá quase, tá aí já saindo do forno, bem quentinho mesmo para vocês, tá? A gente não tem uma data ainda bem definidinha, mas a gente tá aí terminando as gravações. Eu tô até bem sumida dos grupos, né? Não sei se vocês perceberam. As meninas estão ajudando bastante lá, mas eu tô sumida por causa das gravações do curso, que tá bem intensa aí, para trazer uns conteúdos bem legais aí para vocês. Também te amo, Laura. Um beijo. Vamos ver se tem mais alguma dúvida. A Janiele também quero saber do curso. Logo mais, Janiele tá saindo do forno aí. Enquanto isso, a gente tá dando uns conteúdos legais lá nos grupos, né? Temos também alguns conteúdos no YouTube que ajuda bastante, que tira muito as dúvidas. A Maria Fernandes falou que quer entrar no grupo. Ô Maria, deixa o seu contato lá no nosso último post, do post que tá falando da live, para que eu possa te colocar lá no grupo, tá? Deixa o seu contato com o DDD que eu coloco você lá. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha. A Malu falou, a Maria Luísa, né? Nossa, Malu falou que os grupos são muito importantes para nós iniciantes, tem nos ajudado. Muito obrigada, Josi, pelo seu trabalho. De nada, Malu. A gente tá aí para isso, sabe? A gente faz de coração, tanto eu quanto, né, você também, que ajuda bastante lá, a Camila, a Ed, que não tá aqui na live, a Analice. As meninas estão todas lá, né, ajudando. Tem outras também que eu não lembro o nome, assim, que eu não tenho muito contato, mas que eu vejo que tá sempre lá respondendo. Então,
É bem legal o grupo, porque uma ajuda a outra, né? A gente vai tirando ali as dúvidas das colegas com a nossa experiência do dia a dia mesmo. A Nice perguntou se os grupos continuam quando começar o curso. Sim, Nice, os grupos continuam. Porém, nós teremos um grupo VIP, que será apenas dos alunos do curso, né? A gente vai ter um grupo separado dos alunos do curso, que vai estar tendo todas as informações durante 24 horas, por um ano, né? Nós teremos esse suporte gratuito aí para os alunos do curso, tá? Mas os grupos vai continuar assim. A gente vai continuar aí com esses grupos e quem sabe até mesmo ter outros grupos, né? Depois que já tiver lançado esse curso, a gente pretende abrir outros grupos sobre cortes, sobre outros procedimentos que vai ajudar muito vocês aí no dia a dia. É o Pipo, que é meu amigão aí, meu parceiro, falou: Josi, seu cabelo tá lindo. Pipo, a gente não envelhece, a gente fica loira, né? Como diz. Fala pra nós o que você fez para estar assim. Então, eu até comentei com as meninas aí no começo da live, né? Eu puxei mais luzes nele, né? Porque a gente não envelhece, a gente fica loira. Puxei bastante luzes para, principalmente na região frontal aqui. Eu fiz aquele negócio que tá na moda, que é o contorno, né? Principalmente aqui dessa parte da frente, a parte de baixo também. Fiz um contorno bem legal para ajudar nessa questão aí dos brancos, pra gente não ficar jogando tinta no cabelo toda hora, que também, mesmo cabeleireira, a gente não aguenta, né? A gente sabe como é complicado. Então eu puxo as luzes bem clarinha pra dar esse disfarce aí. A Nice falou: eu amo os grupos, aprendendo muito. É isso aí, Nice. O objetivo é esse, né? Que vocês aprendam cada dia mais, que vocês tirem suas dúvidas, né? A Rejane perguntou qual cor você usou no seu cabelo, ficou ótimo. Na realidade, Rejane, eu fiz um loiro bege, porém eu fiz esse loiro bege com duas colorações diferentes. O 8.17 e 989. Aí entra aquela questão lá, 989 não, 789. 8.17 e 789. Entra aquela questão lá que eu falei para vocês, né, sobre fazer cores com outras cores, que às vezes a gente acha assim que a gente precisa jogar o 989 pra gente ter o perolado, e às vezes eu consigo fazer um 911 com um pouquinho de 02, eu consigo fazer um perolado. Depende do fundo de clareamento. Foi o caso do meu. Eu consegui um bege com o 8.17 e 789, a mistura, né? Para chegar nesse loiro bege. Então é isso aí. No curso eu ensino tudo isso, né? Como você fazer as cores em cabelo que está com uma cor e você quer determinada cor. Por exemplo, você quer um perolado no cabelo, mas você vai precisar jogar um acinzentado para deixar ele perolado.